Vamos alterar então agora algumas coisas que eu acho importantes nas preferências do programa. Para quem trabalha com PC, vem aqui, ó, Edit, né, editar, e aqui embaixo está Preferências. No Mac, fica aqui dentro de Lightroom, Preference. Vai abrir essa janelinha aqui, e na primeira aba, General, a aba geral, a primeira opção que eu tenho é Língua. Você vai escolher aqui qual o idioma que o teu programa vai funcionar. Se você quiser alterar para português, se sente mais à vontade com o programa em português, beleza. Agora, eu prefiro inglês, porque as traduções da Adobe muitas vezes são meio estranhas. Então, eu me acostumei também a trabalhar em inglês. Na medida do possível, eu vou falando aí algumas coisas em português, né, para quem quiser trabalhar em português. Agora, se você alterar o idioma aqui, você vai ter que reiniciar o programa, porque senão ele não vai reconhecer a língua e só da próxima vez que você abrir que ele vai alterar o idioma. Embaixo aqui, Default Catalog, a gente tem quando o programa for iniciado, você vai usar o catálogo, e aí aqui a gente tem algumas opções. Carregar o catálogo mais recente, ou seja, o último que você trabalhou, o último que foi aberto no programa. Ou então me perguntar quando o Lightroom for iniciado. E aí vai abrir uma caixinha de diálogo, onde ele vai te mostrar os últimos catálogos que você trabalhou e você vai poder escolher. Aqui embaixo vai aparecer uma listagem. Aqui só está aparecendo uma, porque dentro desse Lightroom aqui é o primeiro catálogo que está sendo aberto, mas conforme você vai abrindo, vai aparecendo uma listagem aí e com o caminho, né, aonde ele se encontra dentro do seu computador. Você também pode escolher outro, e aí você vai indicar para o programa, né, aonde está essa pasta, esse catálogo que você quer que ele abra. A opção que você vai escolher vai depender um pouco do teu trabalho. Eu gosto que ele me pergunte, então prompt me when starting. Me pergunte quando ele for iniciado. No Import Options, opções de importação, essa primeira aqui que eu acho a mais importante, já que sempre que o programa estiver aberto e ele reconhecer que foi inserido no teu computador um memory card, né, um cartão de memória, ele vai abrir o diálogo de importação, para que você possa baixar essas imagens para dentro do seu computador. Então deixa isso daqui sempre ligado. Completion Sounds, a gente pode dizer que assim, quando uma determinada ação terminar, ele pode emitir um som. Então essa é a primeira opção. Quando acabar a importação das fotos, toque, e aqui a gente tem alguns tipos de som. Nesse caso daqui eu acho interessante, porque às vezes o processo de importação pode demorar. Você pode estar convertendo as imagens na hora de importar, ou então pode estar importando uma grande quantidade de imagens, e aí um aviso sonoro é muito bem-vindo. Então escolhe aí um desses daqui, o que você gostar mais, para ficar como aviso sonoro quando terminar a importação. A segunda opção é quando a transferência do Tether acabar. O Tether, na verdade, é quando você liga a sua câmera no computador e deixa ele sincado com o Lightroom. Ou então, você tira a foto, ela vai ser transferida automaticamente e aberta dentro do Lightroom, e toda vez que uma foto for transferida, ele vai fazer um som. Isso é muito chato, então eu não deixo nada aqui ligado. Quando acabar a exportação das fotos, é a terceira opção. Essa opção daqui eu acho interessante pelo mesmo motivo da primeira. Às vezes a gente exporta uma grande quantidade de fotos, ou então está convertendo essas fotos enquanto está exportando, isso pode demorar, e um aviso sonoro é legal. A terceira opção são os editores externos. Ou seja, nem sempre a gente faz todo o trabalho dentro do Lightroom. Às vezes a gente pode querer dar um acabamento dentro do Photoshop. Aqui ele me pergunta então, quando você for editar no Photoshop, qual o formato que você quer? A gente tem duas opções, TIFF, PSD. Eu gosto de deixar em TIFF, mesmo que PSD seja um formato padrão do Photoshop, eu prefiro aqui em TIFF. Color Space, passamento de cor, ProPhoto RGB, Adobe RGB ou sRGB. O ProPhoto é o espaçamento de cor maior, ou seja, ele vai te dar uma quantidade maior de cores. Adobe RGB tem um espaçamento um pouco menor e o sRGB é o menor de todos eles. Eu gosto de trabalhar no maior espaçamento de cor, mesmo que depois eu vá exportar no sRGB, por exemplo. Então eu boto aqui em ProPhoto RGB, e lembrando que você tem que também configurar isso aí lá no Photoshop, porque senão ele vai ficar confuso, ele vai te perguntar lá qual o espaçamento de cor que você quer usar toda vez que uma imagem for aberta. Profundidade de bits,
eu deixo aqui em 16 bits, a maior parte das DSLRs aí fazem fotos em 16 bits e também tem uma quantidade de cores maior do que as de 8 bits. Resolução. Vai depender um pouco do teu trabalho aí, se você precisar de mais resolução ou de menos resolução. O padrão vem como 240, eu coloco aqui como 300. Se você precisar de mais resolução, coloca aqui mais, coloca 600, 500, o que você quiser. Compressão, eu não gosto de colocar compressão, porque assim eu não tenho perda absolutamente nenhuma na imagem. Então eu vou colocar aqui como compressão nenhuma. Aqui embaixo é caso você utilize um outro editor externo que não seja o Photoshop. Eu não utilizo, mas em geral eu deixo exatamente a mesma configuração que eu deixo para o Photoshop, eu deixo para um possível outro editor que eu possa usar. Aqui só altera que a gente tem a possibilidade também de JPEG, tá? Mas eu mantenho também em TIFF, coloco o espaçamento de cor em ProPhoto RGB, 16 bits, coloco aqui em 300 e também compressão nenhuma. Em File Handling, eu tenho a primeira opção, Import DNG Creation, ou seja, quando eu estiver importando, eu vou criar um arquivo do tipo DNG, qual a extensão do arquivo? Vai ser maiúscula ou minúscula, isso aqui tanto faz, eu deixo aqui em minúscula mesmo, é mais uma questão visual. Qual a compatibilidade desse DNG? Eu deixo sempre no último Camera Raw aqui, né, no mais novo, o mais atual, para que não haja nenhum problema de compatibilidade com o programa que eu estou usando. JPEG Preview pode ser medium size mesmo, não tem problema nenhum. Aqui embaixo então a gente tem o Camera Raw Cache Settings. O programa utiliza esse tipo de memória aqui para gerar as visualizações em alta resolução que você visualiza aqui no programa. Em teoria, quanto maior for esse tamanho dessa memória, melhor. Vem aqui como padrão como 1 GB. Eu, por via das dúvidas, eu coloco aqui entre 10, 20 e isso daí, segundo dizem, né, melhora um pouco aí a performance, né? O programa trabalha de maneira mais rápida. Em performance, deixa aqui ó, isso ligado, Use Graphics Processor, ou seja, utilizar os processadores gráficos. Porque se você tiver isso aqui no seu computador, isso vai ajudar também na performance do programa. O Lightroom Mobile ele tem a ver aí com as configurações da sua conta, tá? Eu não vou falar sobre o Lightroom Mobile, então deixa essa opção assim. Fechou, suas configurações já estão salvas.